Kaiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o quinto episódio da quarta temporada de The Boys, que olha, teve umas insanidades, diabolical esse episódio, inclusive foi o episódio que mais teve efeito de Gen V até agora. Que assim, apesar de ter gostado de algumas coisas, como a finalização ali do Butcher, possível confirmação de algumas teorias aí, ainda assim foi o episódio que eu menos gostei, e eu vou discutir todos os detalhes com vocês nesse vídeo aqui com spoilers. Mas antes, lógico, lembrando que semanalmente estou falando da série aqui no canal e nas redes sociais, então pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Como eu tinha falado no episódio anterior, ele era um episódio que ressaltava os defeitos dos The Boys, e aqui nesse episódio a gente vê eles evitando esses problemas, ou pelo menos tentando entender como enfrentar eles, como por exemplo a Starlight. Mas pra mim ele foi o episódio mais fraco até agora. Eu acho que tudo que aconteceu nesse episódio dava pra ser metade do tempo do que ele foi, porque alguns arcos se prolongaram muito, como a questão do pai do Rio, e que apesar que eu gostei e eu quero falar individualmente depois disso, mas a parte mesmo ali da fazenda, The Boys já teve umas situações que eram completamente insanas, como a gente vê ovelhas com V temporário ali na veia, e diga-se de passagem, adorei o Ia e a O no final por causa de toda essa temática de fazenda, mas eu senti que foi uma repetição que foi me cansando aí conforme a gente ia acompanhando, porque a gente via ali uma galinha, uma resolução, aí via uma vaca, uma resolução, aí a ovelha, uma resolução, e ainda assim tinham situações que elas não faziam muito sentido, como por exemplo a decisão ali do que eles iam fazer com o vírus, e aí eles decidem usar o vírus porque se eles corressem todos eles podiam morrer, e aí quando duas ovelhas entram eles decidem correr, meio que tanto faz qual que seria a resolução desse plano, e acabou que eles correram e também ficaram sem o vírus, ou até mesmo porque os subs que estavam lá não resolveram. A gente tem a Kimiko, que é brutal, e a própria Newman, por que ela não explodiu a cabeça que nem ela tinha feito naquele julgamento da VOT, ou até mesmo com a galinha desse episódio. Então eu achei que o episódio ele teve algumas resoluções porcas, assim como também, né, todo esse expo aí da VOT, achei que também era piada que não acrescentava em muito. Então quando a gente tem esses dois arcos, tipo o VOT Expo ali, e aí com os The Boys esse arco da fazenda, a gente tem dois arcos que eles se prolongam, tem alguns significados que são importantes individualmente para alguns personagens, mas que eles não precisavam se prolongar tanto assim. Então vamos conversar individualmente, como eu sempre faço, né, para falar pontos por pontos e ressaltar o que vale muito a pena nesse episódio, tanto de informação como também algumas aparições como Sam e a Kate. Esse foi o primeiro episódio que a gente teve mais efeitos aí de Gen V, né? Anteriormente eu tinha falado pontualmente de algumas coisas, mas aqui nesse teve a aparição do Tech Knight. Ainda bem que eu tinha introduzido ele no episódio passado, mas pra quem não viu o vídeo do episódio anterior, ele é um sub com poder de dedução, então por isso ele tem um programa, né, de detetive, bem como existe desses aí nos Estados Unidos que a gente tinha visto no episódio anterior, em que ele vai lá resolver casos que tiveram alguma pergunta muito grande ou nunca foram resolvidos. E o Sam e a Kate ali no Vault Expo, eles introduzem um programa que eles iriam ter, e o que a gente consegue ouvir é que ela seria uma patricinha, o Sam seria um nerd, enfim. Mas depois a gente vê que eles vão complementar esse exército do Homelander. E também já descarta, né, que o Sam poderia ser de alguma forma o Black Noir, porque afinal a gente vê eles dois na mesma sala. E eu já tinha ressaltado algumas características desse novo Black Noir. Acho que realmente não vai ser ninguém importante. É só um aluno de teatro da Godolkin. E eu preciso dizer, eu amei que eles deram uma gastada enorme, né, nessas apresentações que a Marvel faz. Eles fizeram até a timeline de filmes, né, e colocaram os filmes desde os anos 50 e etc. E o que tá previsto aí, tem um frame específico que eles até colocam assim, fase 9, discutindo muito à frente, né, e também gostei de ver trechos de alguns filmes que a gente já viu eles gravando, como do próprio A-Train. E também gosto da crítica que eles acabam trazendo aí à indústria, né? Falando, a gente precisou regravar, foi o orçamento mais caro pra essa série, então quer dizer que ela é boa, e nem sempre é. E também, né, toda essa relação de como a VOT apoia a diversidade, as minorias. E aí, tirando essa parte toda engraçada, né, eles começam a desenhar algumas questões interessantes. A primeira coisa que eu quero falar é
sobre essa questão do profundo com o Coleman. Eu confesso que eu achei um pouco aleatório, ele ficou meio bravo do nada, mas ele fala que foi porque ele noticiou, né, que ele tinha saído ali da parte de segurança da VOT por conta do vazamento. Eu entendo que essa cena ela vem pra trazer uma motivação até no momento em que o Coleman apanha ali de todos os heróis, mas de novo, faltou uma construçãozinha prévia. E falando em conflito, né, também é interessante perceber como o Homelander, ele mudou ali com a Sage, né, porque ele simplesmente não responde mais ela. Isso tem efeito ativo do que a gente viu no episódio anterior, né, do que ele lidou com o passado dele. Então, pelo que eu entendo, ele meio que não precisa mais da Sage, tanto que depois, né, quando a gente vê que ele fala sobre o exército de Supes, era algo que ela inclusive falava que ele não precisava, que isso era uma ideia da Stormfront, tanto que quando ele toma a decisão ele também dá uma olhada ali pra ela, até porque tem toda essa relação, né, que ele fala que ele não se importa mais com a opinião dos outros, só com a do Ryan. E falando da Sage, né, nesse momento a gente também vê que a Firecracker sabia que ela tinha feito propositalmente pra Starlight ir lá e bater nela, e ela fala que se a Sage não fosse tão importante pro Homelander, ela já teria esmurrado a Sage em algum momento. Eu sinto que o cerco tá fechando bastante pra Sage. É lógico, eu acho que ela tem planos maiores aí e ela muito provavelmente vai conseguir contornar. Mas pra mim, o fato do Homelander já tá ignorando ela é um ponto bem forte de atenção. A Firecracker não é um grande problema, sendo bem sincera. E falando no Homelander, né, que nem eu falei, a gente vê que ele tá diferente, que ele não se importa mais tanto com a opinião dos outros, mas a gente vê ainda assim que o passado dele assombra ele, vem em pequenos vislumbres. Então eu acho que isso pode ser trabalhado em forma de algum ápice em algum momento em que ele vá surtar e que o catalisador desse possível surto seja o Ryan, porque ele fala, né, que só a opinião do Ryan importa. E eu preciso dizer que eu achei muito fofo da parte dele, né, falar que queria que o Ryan tivesse a própria opinião, que ele fosse mais ouvido, que foi algo que não aconteceu com ele e que ele estava vendo que ele estava fazendo a mesma coisa que fizeram com ele. Então, na realidade, foi até mais positivo do que eu imaginava. Eu achei que ia ser meio irreversível, até pela briga que eles tinham tido alguns episódios anteriores. E no final ele realmente quer fazer essa relação dar certo e meio que não ocasionar os mesmos traumas que foram feitos a ele, né? Mas eu falo que ele pode chegar a explodir com esses sentimentos porque o fato do que a Bárbara revelou no episódio anterior, né, que ele foi projetado para sentir essa necessidade de fazer o que as outras pessoas queriam, que ele tivesse a aprovação das pessoas, isso é algo biológico mesmo que inserido nele, então ele vai lutar realmente com isso. Então eu acho que esses vislumbres que ele tem é meio que ele lutando contra isso. Não sei se vai ser bem sucedido, mas eu acho que é um grande catalisador em algum momento aí. Como eu falei, pode ser o Ryan. E falando no Ryan, né, eu achei interessante, porque ele falou que queria salvar as pessoas, né? E a gente vê toda aquela situação lá com o Adam, que é o diretor dos filmes. E ele sente prazer em ver aquilo, em ver ele sendo punido. Eu preciso dizer que aqui, particularmente, eu tenho alguns conflitos. Porque alguns episódios atrás, ele tava falando sobre o que ele fez com o Coy, por conta dos poderes dele e tudo mais. E aqui, por mais que ele não tenha ativamente usado os poderes dele e machucado o Adam, ainda assim é uma forma de poder, né? Porque só tá sendo feito isso por ele ser o filho do Homelander. Então é uma relação social de poder, vamos falar dessa forma. Então pra mim não parece muito condizente ele apreciar isso, mas ao mesmo tempo as coisas mudaram um pouquinho também, porque ele tá sendo ouvido pelo Homelander e são coisas que ele quer. Mas sei lá, pra mim pareceu uma perda de característica muito em prol de trazer um direcionamento daquilo que a gente via o Butcher discutindo com o Joe Kessler, né? De tentar salvar o Ryan antes do Homelander conseguir assumir ele ali de alguma forma e tal. Outra situação também que eu acho que vale muito a pena a gente comentar nesse arco da V-Expo é sobre o A-Train, né? Porque o A-Train, ele começa a ficar meio em pânico das pessoas estarem descobrindo, então ele vê a Sage ali falando. A Sage, eu até acreditaria que talvez ela desconfie que o A-Train que fez o vazamento realmente, mas ele começa a ficar um pouco paranoico no sentido que ele acha que a Sage sabe, que o Homelander sabe, e aí ele conta pra Ashley tudo que ele se envolveu até agora pra tornar ela cúmplice. Mas é muito importante porque ele chega a falar, né, que a Ashley fez muito mais do que só um cocô lá no quarto do Homelander. E a Ashley, a cada episódio, ela tem sido cada vez mais massacrada. Então a gente vê, por exemplo, nesse episódio, que o Coleman simplesmente termina com ela porque ele fala que só tinha graça
toda aquela brincadeira de dominação, porque ela era chefe, né? Que ela era alguém dominante e agora que ela tinha sido rebaixada não era mais tão interessante. E aí, como o A-Train envolveu ela em toda essa situação e ele falou que pra ela não ser descoberta, ela precisaria ajudar ele também, ela fez com que o Coleman fosse incriminado, né? Gente, nunca deixe uma mulher brava, tô brincando. Mas acabou que ele foi culpabilizado, né, pelo vazamento, de ter ajudado a Starlight lá, que no caso tinha sido o A-Train. E aí, por que eu tô falando isso tudo também? Porque a Ashley, em todas as temporadas, ela sempre teve um arco de poder, né? Anteriormente, ela vinha como assistente, até o momento que ela se tornou CEO, e a gente também descobriu que conforme ela ia ficando mais nervosa com tudo que vinha acontecendo, ela ia arrancando o cabelo. E ela melhora essa situação um pouquinho quando ela tem algum tipo de poder, que no caso era ser a CEO da empresa. Então, quando ela perde totalmente o poder e ela é rebaixada assim num nível de humilhação, porque na cena que ela é rebaixada, né, o Homelander fala pra ela ver onde que tava o Ryan e tudo mais, então ela meio que se torna uma babá, volta a meio ser ali uma assistente só. Eu não acharia nada difícil da Ashley ter tomado o V realmente, porque só tinha lá no quarto do Homelander, e pro A-Train saber o que ela tinha feito, provavelmente ele tinha visto resíduos ali no banheiro do composto V, e isso voltaria a dar algum poder a ela. Até porque também quando ela foi rebaixada, o próprio Profundo também tinha humilhado ela, então ela sempre foi humilhada. E eu não posso esquecer também, né, que ela queria se demitir e ela não se demitiu porque ela ficou com medo, porque tinha rolado as coisas do vazamento e muito provavelmente alguém ia achar que ela era culpada, porque ia coincidir da demissão ser meio que junto ali quando tinha rolado o vazamento. Então, ao meu ver, né, a Ashley, ela se sente presa ali onde ela tá, e pra ela se sentir mais segura, ela precisaria de poder. Ela tinha isso garantido como CEO, agora ela não tem mais, então ela só teria com reais poderes. E aí, o que você acha que ela fez lá no banheiro do Homelander? Além do cocô, lógico. E aí também fica a grande pergunta, né? Será que o Coleman morreu? Eu acredito que sim, honestamente, né? Porque foram vários supers pra cima dele. E é interessante porque ele era o grande porta-voz ali da VOT. Será que a Firecracker, ela iria se tornar a nova porta-voz? Porque o que deu a entender também, né? Quando a gente vê naquela cena da Starlight, que ela tá enfatizando o aborto, dá a entender que ela ganhou um programa lá na VNN, né? Então não seria nada difícil dela tomar esse lugar que antes era do Coleman, nem que fosse no próprio programa dela e tudo ficar centralizado ali no programa dela da VNN. E falando na Firecracker e na Starlight, né, a gente vê o quanto que essa história afetou ela, não só quanto a sua personalidade, vamos falar dessa forma, na realidade como a própria Newman tem ali na conversa com a Starlight falando que é difícil conciliar a Starlight e a Anne, assim como a Newman e a Nadia, mas que ela tinha que manter o controle. E a gente vê aqui uma Starlight bem mais agressiva, né? Ela bateu ali na Newman, ela queria bater no Butcher, ela quer meio que bater em todo mundo porque ela tá com esse sentimento consumindo ela. E isso deixa muito claro desde o episódio anterior. Só que isso acaba afetando inclusive nos seus poderes. Eu tinha achado inicialmente que a Newman tinha meio que interrompido os poderes dela por causa do controle de sangue, né? Porque o primeiro momento que falha, a gente vê a Newman olhando e dando tipo meio que uma risada, mas eu acho que ali é só ela observando, não usando os poderes, porque a gente não vê o olho dela mudando. E depois tem uma segunda tentativa de uso dos poderes e ela não consegue também. Então eu acho que é muito algo relacionado realmente ao emocional, do porquê a Starlight perdeu, né, os poderes. Como eu tinha comentado, né, os The Boys, eles têm essa relação muito internalizada das coisas que elas estão acontecendo ou evitando os problemas. Então, da mesma forma que a gente tem uma representação internalizada do Butcher ali com o Coelho, que eu já vou comentar aqui, eu acho que a Starlight, ela também internalizou, né, essas coisas que ela passou, a forma que foi divulgado, tudo que ela tinha construído, né, foi por água abaixo, o Colin não responde mais ela, tanto que a preocupação dela ali, né, ela acha que o Colin deu o ghosting por conta desse vazamento. O lugar ali dos luz estrelistas que trabalhavam para ela tá todo pichado, ninguém tá indo trabalhar mais lá. Então ela foi abandonada. É que nem aquela relação que eu tinha falado da cena, né? Mostrando ela ali isolada, sozinha. Então pra mim esse sentimento corroendo ela por dentro. E o Marvin, por exemplo, né? Ele tá ali com a urticária porque ele internalizou tanto os conflitos dele, que ele tava de estresse com o grupo, que ele fisicamente teve coisas e também que toda essa relação aí agora da Janine. E usou ele de exemplo que resolvia os problemas, né?
né, batendo nos outros. Mas é importante a gente ressaltar, né, esse conflito político nas crianças também. Assim como a própria Kimiko. A Kimiko, ela já não fala, né? Então a gente vê ela falando menos ainda. Em muitos momentos a gente sempre vê ela só respondendo que tá bem. E no final das contas, ela tá reprimindo também a informação que ela descobriu que ela foi responsável por ter sequestrado alguém e colocado alguém na mesma situação que ela lutava tanto contra. E ela não quer comunicar, né, ninguém disso. Da mesma forma que o French também, né? Ele explodiu a ponto dele ter falado ali pro Colin que ele era o responsável do assassinato dos pais dele, que aquilo correu tanto ele não conseguia conversar, ainda mais com a Kimiko, que era a pessoa que ele mais confiava. E eu até achei bem genuíno a Starlight conversar com ele, porque muitas vezes quando você faz coisas graves e tal, é bem comum que você não queira falar com pessoas que te amam muito, porque talvez a reação delas de fato seja pior do que aquela informação que você tá passando sozinho. Então eu achei muito genuíno como eles trouxeram isso aqui. Eu só acho que o desfecho ali do French, honestamente, é algo muito fácil de resolver, de uma forma bem similar ao Butcher ter voltado pros The Boys, sabe? Porque quando ele entrou no grupo da Mallory, todo mundo sabia a origem dele, que ele trabalhava pra Nina, então os crimes dele já tinham sido perdoados, sabe? Pelo Estado, colocado debaixo dos panos. Eles sabiam quem era o French. Então não seria nada difícil da CIA colocar debaixo dos panos de novo, mesmo que tenha a confissão ali dele. Até porque eu acho que o French, ele vai ser essencial em todo esse rolê aí do vírus. Não sei se o Samir vai conseguir fazer de fato o vírus, reproduzir o vírus, porque o que dá a entender, inclusive nesse arco da fazenda, é que ele estava utilizando aquele vírus que o Cardoça deu para Newman, e eles tinham aquele último justamente porque ele não reproduziu, ele usou o que tinha ali. Então até complica um pouco o plano do Butcher, e talvez aí seja um dos motivos de eu não ter curtido tanto esse episódio, porque eu senti que esse momento da fazenda tiveram várias falhas. Primeiro essa questão, né, do vírus, e eu honestamente achava que eles iam fazer melhor uso desse vírus, não a ponto deles ficarem quase sem, principalmente depois que a Nilma matou o Cardoça, que ele era o único que sabia fazer. Então eu acho que seria algo mais pensado. Eu entendo que o que aconteceu ali foi um acidente a partir de um uso em um hamster. O Samir explica muito bem e tudo mais. E só pra dar um contexto, né, esse vírus ele foi desenvolvido pelo Dr. Cardoça em Gen V, que nem a gente viu inclusive no resumo, e quem tinha mandado fazer era a Sherry, a reitora, porque ela tinha perdido um familiar naquele acidente de avião que o Homelander deixou as pessoas morrerem deliberadamente. Até agora quem tinha conhecimento era a Mallory, o Butcher e a Newman, que pegou com o Cardoça e matou ele no final da temporada de Gen V. Mas esse episódio ele também trouxe informações importantes. Primeiro, né, que isso só faz efeito em sups porque gruda ali no V, então ele faz mal diretamente ao V, seja o V temporário, como a gente viu nos bichos, ou até mesmo no composto V. E que é ruim o contato se for através de fluidos, então pode ser a saliva, o sangue, sêmen também, como eles falam. Eu entendo aqui que eles estavam conversando sobre potencializar esse vírus, porque quando o Butcher tem a conversa com a Nilma, ele chega a falar que ele não era forte o suficiente pro Homelander ainda. Então já dava também a entender que a Nilma, ela estava fazendo experimentos para que ela talvez tivesse força, mas pra mim não faz muito sentido eles terem um antivírus aí do V com uma seringa quando a pele do Homelander, por exemplo, é impenetrável, né? Ele já tinha falado isso em alguns episódios e também no episódio anterior, né, quando ele fala sobre queimar, a pele dele não queimava, mas ele sentia a dor, né, por dentro. Então, como que eles injetariam no Homelander, sabe? Se eu não me engano, o rolê também do Soldier Boy era algo parecido, tanto que eles utilizavam gás. Eu posso estar me confundindo aqui, né, mas o Homelander, eu tenho quase certeza que ele já falou explicitamente que a pele dele era difícil de enfiar uma agulha. Então achei um pouco confuso como que é a utilização desse vírus, ou pelo menos a evolução desse, e por isso que eu falo que seria essencial, né, talvez a volta ali do próprio French. Como ele tem sido o químico, né, de tudo, e tudo que é relacionado à química, tipo o Rio e fazendo a eutanásia ali no pai, né, é sempre uma referência ao French, então acho que ele que vai resolver essa questão. E antes de falar do Butcher especificamente, só pra terminar aqui essa relação da Nilma e tudo mais, eu achei muito interessante porque esse episódio ele trouxe uma pista sobre o porquê ela quer ser presidente ou vice-presidente, né? A gente vê que o Edgar, ele tentava esconder ela. E ela fala que ela queria tornar um mundo aceitável para os sups, em que a filha dela, por exemplo, estaria em segurança. Mas o fato dele sempre ter escondido ela faz muito sentido com que ela sempre quisesse ser vista.
E é interessante porque o próprio Homelander, quando ele tinha falado do plano de tornar a Newman presidente e ser uma subpresidente nos Estados Unidos, ele até chegou a satirizar esse fato, né, do que o Edgar pensaria e tudo mais. Então eu achei bastante complementar e interessante isso. E outro ponto de se observar do Edgar com a Newman é que a gente viu dessa vez o Edgar traindo a Newman, já que ela tinha traído ele ali, né? Ela tinha entregado ele. É como se nesse episódio eles tivessem ficado kits. Tanto que depois a gente vê ele ficando foragido, né? Porque ela explode a cabeça do cara que ia levar ele pra prisão de volta. Mas eu tenho que dizer que eu acho que a informação da Newman ter dado o composto V pra Zoe não seja algo que o Edgar tenha aceitado muito bem. Então talvez ele possa até aceitar essa reaproximação inicialmente, mas eu acho que não seria nada difícil dele trair ela de novo. Até porque poderia ter interesse dele mesmo, né? Ele já tinha, teoricamente, conseguido o perdão presidencial e o presidente quer acabar com a Newman. Então não seria nada difícil dele fazer algum conluio ali com o presidente e tomar ainda o poder da VOT, de alguma forma, deixando quase como que tava desde o início, né, de tudo. Agora, o Butcher, pra mim, ele é um dos arcos mais interessantes que a gente acompanha aqui, porque, como eu falei, a gente tem um drama aqui mais internalizado. A gente viu que ele matou o Ezequiel e que ele genuinamente não sabe o que aconteceu, é como se ele desassociasse, ele tivesse um apagão. E existe uma teoria que eu preciso dizer que inicialmente eu rejeitei bastante quando falaram que acreditavam que o Joe Kessler, ele seria uma visão do Butcher. Mas depois de alguns comentários, eu comecei a realmente refletir que fazia sentido, porque a Becca, ela aparece muito em momentos em que ele precisa ser bom, seja pra acordar ele ali quando ele cai e tá prestes a morrer, seja no banho, no momento que ele tá sendo enforcado pelo Ezequiel, ou até mesmo quando ele tá considerando enviar os arquivos ali da Newman, que faria com que ele traísse o Hughie, a Becca faz com que ele desista. Muito do que eu tava rejeitando com relação ao Joe Kessler é porque ele tinha dado a droga, mas também não é nada que o próprio Butcher não tivesse conseguido, sei lá, em temporadas anteriores. E eu comecei a repensar algumas falas do Joe com ele, e é bem provável que ele de fato tenha sido alguém que existiu, e talvez lá nessa missão, né, que ele comenta, o Butcher não conseguiu salvar ele, e ele ficou muito sentido com isso, internalizou isso. E o Joe, ele é a representação de coisas ruins, então ele sempre tá falando, tipo, ah, você não conseguiu concluir a missão do Soldier Boy, você não conseguiu isso. É uma pessoa que coloca ele pra baixo, mas que seriam pensamentos do próprio Butcher, tanto que quando a gente vê na conversa deles do parque ali nesse episódio, a gente vê o que ele fala de cada uma das pessoas dos The Boys, e são coisas exatamente que o Butcher falou, que ele já deixou bem claro. Ele sempre falou que achava a Kimiko uma arma, ele reforça isso aqui. Então é quase como se fosse o diabinho e o anjinho. E nesse episódio especificamente, quando a gente vê que ele pega ali o Samir, que ele finge a morte pra pegar ele e ele reproduzir esse vírus, tem uma cena em que o Butcher, ele fala com o Joe Kessler, e aí depois a gente vê o Samir olhando, e pra mim passou uma sensação que ele olha de tipo, com quem que ele tá falando? Não tem ninguém ali, sabe? Então eu acho sim que essa teoria, ela é muito possível, e eu acho que o coelho nesse episódio, ele é bem a representação disso, porque a gente vê, né, que ele salva ali o coelhinho que tava sofrendo, era um experimento, a gente vê até a Kimiko achando super fofa essa atitude, e depois a gente vê ele matando esse coelho, porque o coelho, ele tem uma representação muito similar ao que ele tá passando. Então ele vê os parasitas, similar ao que ele tem dentro dele, e ele mata. E aí eu fiquei refletindo muito sobre essa cena, porque isso pra mim passa muito como ele também tem se sentido com toda essa relação de ter usado o V temporário, é o fato dele se sentir uma aberração, porque ele sempre falou muito mal de Sup, ele tá com um parasita que torna ele Sup de alguma forma, mas é algo danoso a ele, e é algo que prejudicou, encurtou o tempo de vida dele, ou seja, encurtou o objetivo dele de salvar o Ryan. Ele sempre deixou claro que ele não se importava se Sups do bem, como a própria Maeve, ou a Starlight e a Kimiko morressem, ele não se importaria. Então, o coelho é a representação desses dois lados, desse anjinho e diabinho que a gente tá vendo, que são coisas internalizadas que estão acontecendo por conta dessa relação do uso do V, seja o composto, né, que encurtou o tempo, ou do V temporário, e ele se vendo ali como essa aberração que ele sempre considerou o Sup sendo, e que ele sempre achou que eles deveriam morrer. Inclusive, deixa aqui nos comentários se você enxerga dessa forma também, qual foi a sua interpretação nesse episódio aqui. E aí, por último, mas não menos importante, a gente teve todo esse arco do Hughie
com o seu pai, né? E como a gente tinha discutido no episódio anterior, né, o Butcher já tinha alertado sobre como as coisas pioraram por conta do uso do composto V. E de fato aqui piorou, né? A gente viu que o pai dele parecia tudo bem, o pai dele estava super feliz com essa oportunidade, mas como ele teve o derrame e ele teve uma morte cerebral, afetou diretamente o cérebro dele. E por isso ele tinha esses lapsos de memória, que ele retornava ali para o passado. E eu gostei de como eles trabalharam esse aspecto da gente ter vislumbre do porquê que ele afastou a mãe do Hughie, né? A gente já tinha o ponto de vista dela, né? Dela falando que ela tinha ido embora por causa da tentativa de tirar a própria vida, que ela tava com depressão pós-parto e que depois o pai não tinha deixado, mas a gente viu o lado dele que ele se sentiu muito machucado, ele se sentiu abandonado e ele tinha muita raiva consumindo ele. Então, quando a gente tinha esse lapso de memória, a gente conseguia ver quase como esse sentimento recente ali nele, né? E por que que ele, de fato, ele não deixou essa reaproximação dela. E eu acho que é muito condizente, assim, dos dois lados. Mas que ele ficava nesse looping de memória, da memória recente, dele entender, tá bom, esse é meu filho não tem 11 anos, e depois ele ficar com raiva. A gente vê muito a relação da descoberta dos poderes e do desespero, né? A gente tem um histórico aí em The Boys, em Gen V, de como os Supes, eles descobriram os poderes e acarretaram em grandes mortes, porque não sabiam controlar, não entendiam o que estavam acontecendo, e a gente vê isso acontecendo aqui também, né? Ele tinha esse poder de passar paredes, mas ao mesmo tempo tinha essa questão da memória, que era um ponto fraco e um efeito colateral, né, por ele ser uma pessoa que estava em estado de morte e acabou utilizando o composto V como o Butcher tinha avisado. Mas eu honestamente achei muito bonita a cena, porque eu acho que o Hughie, ele conseguiu falar tudo que ele queria falar pro pai, tanto o fato dele ser herói, dele ter esse vislumbre de família feliz, né, porque sempre foi a falta de um, e a mãe, né, também admitindo que de fato ela usou o composto porque não queria que ele tivesse um pai e mãe a menos de novo. E eles, por um momento, eles foram felizes ali juntos, né? O pai também consegue explicar porque que ele deixou no poder da mãe ali, né, de escolher se ele iria morrer, porque o Hughie não conseguiria matar alguém. E isso também é uma relação muito forte do que a gente viu no arco individual do personagem no episódio anterior. Mas sim, eu acho que se prolongou, né? Eu acho que foi fofo e importante pro personagem, mas como narrativa pra série, no geral, foi mais uma coisa que deixou longo o episódio, que poderia ter sido um pouco mais condensado ali, apesar de ter sido o que eu mais gostei, honestamente, no episódio. E aí a gente vê, né, ele fazendo a eutanásia no pai. A eutanásia, ela é muito representativa no sentido de quando você vê uma pessoa sofrendo, né? E era algo que ele já tinha um entendimento, né? Ele não queria usar o V no pai, no final das contas, então ele ia aceitar a morte. Mas eu sinto também que era algo que ele precisava passar pra compreender 100% também, até o que a própria Kimiko tinha falado pra ele, que às vezes o melhor que ele podia fazer pro pai dele era deixar ele morrer, e de fato a gente vê que sim. E outro ponto importante nesse momento, né, é o fato da mãe ter dado a aliança ali de noivado, caso o Hughie venha querer pedir a Annie em casamento, né? Muito provavelmente a gente vai ver esse momento, seja nessa temporada ou na próxima, principalmente tendo em vista do que eles passaram no relacionamento deles. Ele fala que não é um bom momento agora, mas acho que pode ser um final feliz, de repente, pra eles, não sei. Ou talvez um bem triste, né? Porque se, por exemplo, a Annie morre, ele de novo fica sem namorada. A gente volta à primeira temporada. Enfim, pessoal, como eu falei, né? Ele não foi meu episódio favorito. Na realidade, pra mim, foi o episódio mais fraco dessa temporada. Eu achei que ele se prolongou muito mais do que devia. Acho que tiveram algumas cenas que elas foram um pouco desnecessárias. E algumas coisas que eles precisam explicar melhor, como essa relação do vírus e de ser algo que injeta no Homelander, se vai dar certo. Também ter tido toda a discussão ali, se corria ou não, e no final eles decidiram usar o último que tinha de vírus, mas depois decidiram correr também. Tá certo que eles só não foram comidos pelas ovelhas lá fora porque elas já tinham comido a pessoa que tinha o vírus lá, então elas morreram antes de fazer qualquer coisa com eles. Mas eu acho que esse episódio especificamente teve muitos lapsos de roteiro e se prolongou mais do que precisava. Como eu falei no início do vídeo, dava pra ser metade do episódio todo esse arco aí. Mas eu quero saber de vocês, se vocês gostaram, não gostaram também. Se teve mais algum aspecto importante que vocês observaram e eu não falei aqui. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!